Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Sem Cerimônia, o podcast que apresenta o lado B dos profissionais de eventos, casamentos e celebrações autorais aqui em Portugal. Eu sou Carla Magalhães, cerimonialista, designer floral e agora podcaster. Para hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Até agora eu não aprendi a falar o nome dela direito, mas eu juro que eu vou chamar e apresentar a Sofia. Seja muito bem-vinda, Sofia, mas pelo amor de Deus, fala aí qual é o seu apelido. Então, antes de mais, obrigada pelo convite. E eu sou a Sofia Breitenbach. Vamos lá de novo, deixa eu testar. Breitenbach. Breitenbach. Quase, tá bom. Isto parece quando se mete alguém de Lisboa a tentar falar ao Porto. É basicamente a mesma coisa. Bem, eu juro que eu vou treinar para a próxima. Combinado. Mas, Sofia, vem cá, conta aqui, apresenta aqui pra gente a Field Discovery. Apresento. Então, a Field Discovery é um projeto que tem várias vilas em turismo rural. Neste caso, nós, maioritariamente, estou no norte do país e centro. Sim. Lá está. Por isso é que vem a parte de ser turismo rural. Nós o que fazemos é, usamos essas vilas, não só para alojamento, não é? Para quem quiser passar fins de semana, mas depois também para a realização de eventos. Nós temos vilas com menor ou maior capacidade, normalmente não passam de o máximo capacidade de 150 pessoas, por aí. Sim. Mas o que já é considerável, e quando eu entrei na empresa, nós não trabalhávamos esse segmento. Eu acho que esta é a parte engraçada, não é? Exato. Antes de eu entrar, nós não trabalhávamos neste segmento, eu já venho um bocadinho dos eventos da hotelaria tradicional, e lembro de ir, e tu inclusive, não é? Sim, Subiste, não é? Sim. Fomos fazer uma visita de inspeção a algumas das casas Exato. em que nós podemos ter esses eventos. E eu lembro-me de ir eu, não é? Com o meu colega, o Rui, que é a pessoa responsável pela Field Discovery, tendo em conta que nós somos um grupo que tem uma umbrella, a Field Discovery é uma das empresas. Sim. E eu lembro de ir com o Rui e pensar, isto dava um evento, dava para eventos espetaculares. É. E um bocadinho pôr também quando eu casei, há uns tempos, e quando casei andava à procura de um sítio para fazer a festa e que não fosse tão tradicional, sabes, não fosse um hotel, não fosse aquela quinta, não é? Ou um restaurante, né? Sim, e então eu andava à procura de uma casa e lembro-me na altura, não encontrei, desisti, também vivia fora, quer dizer que havia a logística de teres que procurar num sítio, era mais difícil, não estava propriamente aqui para poderes andar a ver, etc. Mas quando eu entrei na Field Discovery eu pensei, é isso, é aqui, se eu casasse outra vez. Olha só, que então era na aqui. verdade você já pegou uma expertise que você tinha, a sua experiência profissional anterior, e trouxe para dentro da FIO a solução de uma dor que você teve, que foi a realização do seu casamento cá em Portugal, e que você não tinha esse espaço. Juntou tudo isso e literalmente foi você que inaugurou o departamento de eventos da Field Discovery, isso? É isso, assim, nós sempre recebemos, não é? Nós acabamos sempre por receber, porque nós estamos em várias plataformas, quer dizer que acabamos sempre por receber, não é? Temos fotografias super apelativas, em que aparecem as vilas e todas as possibilidades, todos os espaços exteriores, muitas delas têm, lá está, piscinas infinitas, e assim caminhamento, o pensamento de, ok, olha, o que é que podemos realizar, até que parceiros é que nós nos podemos aliar para fazer, porque acontece isto, nós não deixamos de ser, e o nosso core business é alojamento, quer dizer o que nós temos dentro da empresa são pessoas que trabalham as reservas, lá está, para individuais. Sim. Mas quando eu entrei, eu como já vinha, não é? Hotelaria, já vinha isso também para o meu próprio casamento, não é? Ter pensado, eu queria mesmo ter feito alguma coisa num sítio como este. Sim. Então eu pensei, olha, ok, e basicamente agora o que nós fazemos é isso, nós recebemos os pedidos, não é? E continuamos a receber como recebíamos antes, mas damos um acompanhamento diferente que, obviamente, que essa diferença depois vai fazer com que as pessoas... O que eu acho que é muito interessante, inclusive na viagem que nós fizemos e subimos o Douro para conhecer alguma das casas, alguma das vilas de vocês, é que constantemente a gente recebe a pesquisa ou a solicitação de orçamento de um espaço que acolha pequenos grupos de 20, 30, 40 pessoas, que sejam a família e poucos amigos, para realizar realmente o casamento. E o que eu achei fantástico foi justamente a gente trazer para essa proposta para o nosso cliente, esse espaço que seja exclusivo. Porque, claro, que eu vou para um hotel e eu consigo fazer meu casamento, ou o casamento da minha cliente, para 40 pessoas, só que ela divide o espaço com outras pessoas.
ela divide o espaço com outros hóspedes. E a gente, procurando a Field Discovery, você sempre tem uma melhor oferta para atender o tamanho do grupo que o nosso cliente precisa. Porque eu lembro que a gente já trocou orçamentos para grupos de 12, de 20 pessoas e está tudo bem. Não é isso? Sim, a ideia é isso, é que seja exclusivo, não é? Exato. E foi esse pensamento. E eu, quando eu casei, eu tinha isto, não é? De ser um casamento com alguém de fora, não é? Que então era português. Porque nós tínhamos pessoas de muitos sítios a vir, Sim. não é? Da Alemanha, da Malásia, etc. E depois, aí quando acontece isso, já não é um dia de casamento, exatamente. Não é? São tipo 4 dias que as pessoas vêm, porque possivelmente, por se imagina, da Malásia, ou pessoas que vieram tipo 10 dias, porque não vinham a Portugal só para o dia de casamento, aproveitaram e até foram para a Espanha, não é? E às vezes até estendiam para alguns países da Europa. E depois tens que arranjar tudo, não é só o dia, depois acabas por arranjar a experiência, exatamente. Exato. E depois, nós temos isso, não é? O espaço rural tem muito isso e cada vez se vende mais experiências únicas, personalizadas, as pessoas cada vez gostam mais de descentralizar e ir para sítios mais rurais, exato. Não é? Porque o luxo de Portugal, no segmento de turismo e mesmo no segmento de eventos, eu acredito que seja esse, sabes? Não é o facto de nós termos venues uau, de cair o queixo, porque há por aí muita coisa, não é? Fora, no mundo fora, muita coisa uau, não é? Exato. Mas nós temos isto de exclusividade, experiências locais, sentis que estás num sítio que ainda é como antigamente, onde cheira a casa da avó, a casa dos pais, não é? E a verdade é que, pronto, o facto, temos sentido, é que há um mercado internacional muito interessado nisso, principalmente o brasileiro, não é? Porque muita gente quer sentir resgatar as origens, não é? né? Exatamente. Eu acho que eles, hoje em dia, eu vejo muito dos casais que procuram o nosso serviço, o serviço meu como cerimonialista, que eles falam que justamente, aí é a terra do meu avô, a terra da minha avó. Agora mesmo eu tô com um casal que vai ser para 2026, até que nós já falamos sobre ele. O que acontece? Eles estão vindo para cá justamente porque os avós foram para o Brasil, faleceram no Brasil e os pais estão querendo conhecer o local dos pais dele, dos avós dos filhos, e querem aproveitar o casamento para poder fazer isso. Então, vai ir justamente de encontro ao norte de Portugal, resgatar as origens, tentar identificar se existe algum parente vivo ou não e reviver aquele momento histórico da vida deles que talvez eles só sabem por ouvir contar. Sim, ouviam as histórias. Esse é o feedback que nós temos, mesmo que nós fazemos outro tipo de promoção internacional, sim. Até mesmo por causa dos alojamentos e etc. E é sempre essa a ideia, principalmente quando nós vamos ao mercado brasileiro, não é? Eles dizem-nos, olha, vocês têm um produto incrível, porque ainda por cima vocês têm estas vilas, não só têm os alojamentos nas grandes cidades, mas depois têm estas vilas, e que quem vem não quer só ficar nas grandes cidades mais, não é? E quer conhecer, lá está, e muito o mercado brasileiro, quer ir à cidadezinha que o avô ou o bisavô falava, não é? Que tinha nascido ali. Bem, encontrar alguém, eu não sei, eu vou ser honesta, não é? Eu acho que é mais difícil, porque também sentimos o que é que acontece. Isto é a mesma coisa que os meus pais, não é? O meu pai é de Gerês e ele próprio, quando tinha 14 anos, e ele com 9 irmãos, a maioria deles depois também saiu e acabou por descer e ir para as grandes cidades. Quer dizer que possivelmente, às vezes, é isso, se calhar é difícil encontrar alguém, porque as próprias pessoas, se calhar, também se moveram para as grandes cidades e muitas vezes já não há lá ninguém que possam resgatar ou possam ir rever. Mas há essa ideia, não é? Essa ideia não é do imaginário, mas de como seria reencontrar alguém, não é? Exato. Nem que fosse o primo do meu, não sei que, filho do meu irmão, e eu percebo perfeitamente, não é? E nós também somos assim, não é só o mercado brasileiro, nós portugueses também vamos atrás e vamos muitas vezes à África e viajamos muito também, acho que um bocadinho à procura dessas raízes e de onde é que vieram os nossos pais. E isso pode facilmente, e a parte boa é que tu podes transpor isso para os eventos, não é? Exato. Tu podes dar isso, e nestes espaços rurais tu podes mesmo, porque tu podes ter a casa, podes ter X pessoas alojadas sempre durante o período todo naquela casa. Obviamente que se tiveres uma festa para 100 pessoas, o alojamento na casa é limitado, normalmente se limita dependendo do tamanho da casa. Temos, por exemplo, uma que eu me lembro, que cabem 18 pessoas e depois tem muitos espaços amplos para o evento em si, que depois aí sim consegues facilmente fazer até
até 100, como consegues fazer Claro. os 20 e às passos. Mas depois o que é que tu podes fazer à volta, sabes? Tu podes ir, depois ir a uma quinta fazer uma prova de vinhos, tu podes andar podes ir fazer uma viagem de barco no Rio Douro. Que é maravilhoso, né? Podes, tens muitas experiências gastronómicas também lá em cima. A maioria das nossas casas estão ali na zona, não é? Douro Vinheteiro, Rezende, Arouca, quer dizer que são tudo sítios que tu facilmente depois tens experiências associadas, e é isso que nós também queremos trazer, sabes? Não só fazer o evento em si e organizar o evento, mas depois também o que é possível fazer mais? Que as pessoas também já não querem, acho que as pessoas, que eu sinto é que também já não querem viver um dia. Porque na verdade a gente está falando até, é claro que a gente trabalha também com o público interno, com o próprio português, mas a gente está falando muito de quem está fora, do português que vive fora de Portugal, ou do brasileiro que está aqui na Europa, até no Brasil mesmo, e quer viver essa experiência cá. E a gente, claro, tem que pensar em tudo que vai acontecer, porque essa pessoa não vem para passar o dia, não vem para casar às 11 horas e meia-noite, 1 hora da manhã vai embora. Então, assim, essa promoção dessa experiência, esse desenho de todo o pormenor, é que torna o casamento ou esse destination mais especial. Mas a alma do casal, a alma daquela família que está começando a partir daquele ciclo, não é? Daquele momento ali que é o casamento cá. Eu acho que o desafio é conseguires. Eu lembro que, lá está, mais uma vez, não é? E eu uso muito isto na vida, não é? Como é que eu sentia as coisas, como é que eu vivia as coisas e depois como é que eu posso incluir nas coisas que faço a nível profissional, não é? E eu também pensei que toda a gente sempre me dizia, passa muito rápido. E a verdade é que também não gastas pouco para passar muito rápido, não é? Vamos ser honestos, estamos a falar de budgets muitas vezes, não é? Com alguma contenção, mas mesmo assim budgets já altos para coisas relativamente simples. E realmente é verdade, eu pensei, eu não achei que o meu passasse muito rápido, lá está, porque se calhar tive aqueles 4 dias com toda a família a fazer coisas, e o feeling, não é? Mas toda a gente me dizia que passa muito rápido, não é? Que começas às 2 da tarde, agora já ninguém casa às 7 da manhã, não é? Nem passa pela cabeça. Normalmente as pessoas já estão mais a puxar para o final do dia, não é? Exato. Final do dia depois do almoço, quer dizer que depois tu tens tudo umas horas que aquilo para noivos, não é? Passa a voar, porque é tudo vivido intensamente. E como é que tu podes prolongar isso? Não vais pôr, digo eu, não é? Não vais casar 3 dias, não é? Se calhar eu acho que não. Ou para o nosso contexto nacional não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. Não quer dizer que culturalmente não haja outros contextos os indianos fazem 3 dias e etc. Mas no nosso contexto não, continua a ser um dia de celebração do casamento. Mas o que é que tu podes fazer? O que é que podes levar para casa? O que é que podes fazer com que os teus convidados levem e nunca mais se vão esquecer daquele casamento? Nem é naquele dia, é naquele casamento, não é? Porque podes tornar tudo uma experiência. Exato. Seja 3 dias, seja de 2, seja de 4. É engraçado que antes da gente começar as gravações, a gente estava falando justamente de quê? Das memórias da nossa infância e dos nossos filhos enquanto pequenos. Mas assim, por que a gente foi para essa conversa? Porque é o que a gente leva para o resto da nossa vida, são as memórias. Então, assim, como é que a gente vai desenhar isso? Onde que a gente vai fazer isso? E por isso que a Field Discovery e você, Sofia, aqui em carne viva, é a nossa parceira perfeita para poder desenhar isso. Hoje em dia, as pessoas que vão vir casar cá em Portugal, o que eles buscam? Eles buscam realizar primeiro aquele primeiro encontro que a gente chama de pré-wedding, onde reúne a família para se conhecer, que muitas vezes não se conhecem, porque moram no Canadá, outra está morando na Suíça, ou porque a família é portuguesa e a outra família é brasileira. Então, tem esse primeiro dia que a gente precisa oferecer uma experiência de integração, de convívio, de acolhimento para eles. Depois a gente tem o dia do wedding mesmo, que é o dia do casamento. E o terceiro dia calha da gente fazer o dia de encerramento, o dia de despedida também calorosa. E o que acontece? Qual é o ponto crucial que vai fazer com que esse investimento, que a gente sabe que é mais alto, é claro, se você está disposto a vir casar na Europa, se você quer uma coisa exclusiva, você tem que se preparar para que isso aconteça, porque não é você gasta 50 mil, 100 mil
ou R$ 1 milhão e que aqui você vai pagar mais barato de forma alguma. Se você quer uma coisa exclusiva, você vai pagar por essa exclusividade. Se você quer uma coisa desenhada à medida, você vai pagar por isso. E o que acontece? Aí, quando a gente traz isso aqui para o Douro, é justamente começar a desenhar de forma minuciosa essa experiência. É o que você vai fazer na primeira hora. Aliás, a Sofia manda pegar a sua família inteira no aeroporto e levar diretamente para o Douro. A Sofia, a Field Discovery, já prepara a casa para receber e acolher os seus convidados, mesmo sem você chegar. A gente já desenha junto tudo que vai acontecer na primeira hora do start do seu evento. Desde, eu imagino, né, isto na minha cabeça, né, já começas a falar estas coisas, né, já começa a fazer tipo, não é? É tu pensares, ok, vens alguém, tens uma família, o que é que eles vão encontrar no quarto quando entram? Tu tens logo um goodie bag, sabes? Porque há muita ideia de dar uma oferta, não é? Durante o casamento. Mas aí, possivelmente, já podes ter um goodie bag. Podes ver, olha, quem é que gosta de vinho? Então vamos direcionar. Quem é que prefere uma massagem num sítio, sei lá, porque nós temos ali, à volta das casas, muitos fornecedores de outras, mesmo hotelaria tradicional, que depois têm bons spas e coisa assim. Organiza-se, olha, o que é que podem? Olha, se calhar há por quem prefira, se calhar fez um voo gigantesco. Então preferem ir para o spa e fazer uma massagem. De helicóptero! Pois é. Dá para chegar, não é? Nem precisam assim, nem que seja na proximidade. Depois, a parte engraçada também, o que está a acontecer, e nós fazemos isso e regularmente, é as pessoas chegarem aos sítios de barco. Já não chegam aos sítios lá, porque nós temos todo o rio que conecta, não é? E liga às margens. Já as pessoas podem chegar de barco, já não precisam de ir no tradicional autocarro, que é, não é? E chegarem todos, não é? Pode-se fazer uma coisa, porque depois há vários portozinhos em que eles podem atracar e que até ficam mais próximos às vezes das quintas. Há tudo. Se vierem, se calhar, em setembro, outubro, há muitas experiências ligadas ao vinho e à altura da vendima e não sei o quê, não é? Das uvas. Nós temos uma das nossas casas fica dentro de uma quinta com 40 hectares. E o dono, não é? Sim. E ele, outro dia chegamos lá e ele disse, olha, tive aqui um casal americano e eles de manhã acordavam às 6 da manhã, a hora que queriam, não é? E juntavam-se à equipa que estava a trabalhar, porque aquilo não para, não é? Apesar da casa estar lá, eles não param, não é? Eles trabalham no campo, não é? E trabalham as vinhas. Então eles juntavam-se para trabalhar. Olha, e é isso, percebes? Porque eles se calhar ficavam lá, não sei quantos dias é que ficaram, realmente não perguntei, mas se calhar até que chegar o dia pensei, olha que giro, vamos juntar. E eles estavam super felizes, que para eles era tipo trabalhar no campo sem ser fake, porque às vezes também atenção, pai e mal está a fazer de conta, não é? Não era o dia-a-dia dos trabalhadores, eles apenas se juntavam e eles pediam para eles fazerem coisas simples. Uma coisa que ele nunca tinha vivido. Coisas simples. Depois disse, olha, fui com os senhores não sei aonde, porque depois também há isso, não é? As pessoas da proximidade que vivem lá e que já conhecem a região melhor que ninguém, delas próprias também darem conselhos do que fazer, onde ir, onde é que podem comer a melhor carne, o melhor peixe, cadê o melhor vinho, apesar de que eu acho que isso é tricky, não é? Porque o vinho desenvolve, cada pessoa tem um paladar para o melhor vinho, não é generalizado, não é? E tu poderes, não é? Ter essas experiências todas. Sim. E ainda acho, tu falaste sobre os valores, não é? Eu ainda acho que para o tipo de experiências que nós conseguimos dar, ainda é barato. Exatamente, é isso. É barato. Se comparares com outros sítios... Sofia, ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela é wedding planner na Itália, a Paula Mascarinhas, e a gente falou justamente sobre isso, porque a gente está encaminhando alguns contatos para lá, porque a gente tem Portugal, mas também tem casais que querem casar em torno da Europa. E ela estava falando que um elopement só para 2 pessoas está em torno de 8 mil euros. E é um dia e uma noite. Então, assim, claro que mesmo a gente falando de valores um pouco mais altos, eu acho que Portugal é sempre a melhor escolha. Nós temos mar lindíssimo, praia, nós temos o rio maravilhoso, nós temos as vilas. Eu lembro das casas que a gente visitou mesmo, da Field Discovery, 2 que me encantam, que me
pronto, me apaixonei. Eu não me lembro o nome de uma, que acho que é a Casa da Granja, lembrei. Sim. A Casa da Granja e a outra é a Casa da Capela. Sim. Então, são duas casas maravilhosas que você tem uma arquitetura histórica, linda. A própria história da Casa da Capela, que foi incendiada e ela foi toda recuperada. Eu acho que a casa é de 1897, se eu não me... Olha, me desculpa aqui, porque a cabeça já não guarda o ano. Mas ela, além de estar linda, toda recuperada, depois da tragédia que aconteceu na Quinta, ela tem uma capela de Santa Guadalupe, que é a coisa mais primorosa do mundo. Então, você vai para os quartos, lindíssimo. Uma vista maravilhosa. Não precisa de mais nada. É chegar, clicar no site da Field Discovery, fazer sua reserva e me chamar para o resto. Sim, porque depois precisamos do resto, não é? E aí vêm as parcerias, não é? Exatamente. E a proximidade, porque a verdade é esta, nós continuamos a ser o alojamento, mas depois temos muito background de, lá está, o que fazer e temos muito conhecimento, por isso podemos, mas depois nesta parte de decoração e catering e essas coisas, nós deixamos para quem sabe. Exato. Outro dia eu digo sempre ao meu colega, eu não me meto nesse barulho. Olha, gente, o dinheiro tem que circular e eu trabalho também. É isso, eu não meto nesse barulho, eu já fui, já casei, já fui a Brasília, por isso não me meto nesse barulho. Okay? Pronto, beleza. E eu acho que é mesmo para deixar para quem sabe fazer certas coisas e depois dividir, sabes? Claro. Não ficar também toda a gente a fazer tudo, mas dar aos parceiros certos e trabalhar com as pessoas certas. Exatamente. Olha só, se você quiser saber mais sobre a Field Discovery e todas as casas, todas as oportunidades de experiência, aproveite que no dia 19 de outubro, das 9 às 19 horas, no Boeira Garden, estaremos lá. E a Sofia estará com stand e também com uma oferta especial, que durante essa semana a gente vai mostrar aqui nas redes sociais. Sofia, muito obrigada por essa participação e muito obrigada pela parceria. Obrigada eu, e foi muito mais rápido do que eu estava à espera. Nem doeu, obrigada. Obrigada, minha querida.